Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2, onde estamos em direto. Também estamos em direto no Facebook. E em diferido pode ouvir este programa na Rádio Savana aos sábados às 12, domingo às 21 horas. Também pode ver na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21, terça e quinta também às 21 horas. É um programa hoje que temos dois temas do fundo, é a confusão na rede SIMO e também os resultados eleitorais divulgados, homologados pelo Conselho Constitucional. Boa noite, Fernando Lima, bem disposto para discutirmos esses temas. Bem disposto, porque até agora não fui afetado pelas minhas transações bancárias, uma vez que tenho a possibilidade de, via internet, não ser bloqueado nos acessos às transações. Mas as transações por via de cartões, por via de ATMs e por compras por aquilo que habitualmente se designa por POS, estão totalmente bloqueadas para todos os bancos em Moçambique, à exceção do banco BIM, passa a publicidade. Muito bem, este é um tema logo a seguir, mas antes disso vamos ao seu facto da semana. Autocarros municipais da Matola são forçados a despedir sedentários. Eu escolhi este tema porque isto mostra mais uma vez a realidade de Moçambique e quão difícil tem sido a transição de Moçambique. Ou seja, nós estamos em economia de mercado, teoricamente, há mais de 3 décadas. Mas, no entanto, os problemas decorrentes da sociedade socialista mais igualitária, em que teoricamente há emprego para todos, continuam a refletir-se na nossa sociedade e na gestão das próprias empresas. No caso, aqui já falámos várias vezes, no caso dos transportes municipais da Beira, neste caso é a empresa municipal da Matola, a empresa de transportes. Ora, esta empresa, o ano passado, num determinado momento, tinha 12 autocarros e 300 trabalhadores. Ora, isto é uma aberração. Pode ser muito simpático e com todo o respeito pelas famílias dos trabalhadores da empresa de transportes da Matola, temos que convir que não faz parte de nenhum manual de economia termos trabalhadores ociosos a jogar damas de chuva e outros jogos, porque não há autocarros para eles conduzirem, para eles operarem, funcionários administrativos que, devido à exiguidade destes meios de transporte, são, na prática, ociosos, mas que no fim do mês a empresa tem que alocar salários. Depois, toda uma nossa lei do trabalho, e a lei do trabalho está em discussão para uma nova grande revisão em que estes aspectos têm que ser contemplados, espera-se que sejam positivamente contemplados, que é exatamente a flexibilidade que tem que haver em termos de recrutamento e despedimento de pessoal. Serei eu um campeão das leis do mercado? Não sou um campeão das leis do mercado, mas é isto que se exige ao gestor das empresas, fazerem uma boa gestão, quer dos seus recursos humanos, quer dos recursos financeiros postos à disposição das empresas. Neste caso, o termo correto é postos à disposição, uma vez que se trata de uma empresa municipal e certamente que os fundos não são apenas decorrentes da venda dos bilhetes da empresa, mas também de outros subsídios que a empresa recebe. Ora, estes números são chocantes e mais, há desenvolvimentos em relação a esta situação. A direção da empresa decidiu que havia 134 trabalhadores que tinham que ser despedidos, mas a empresa, pura e simplesmente, não tem dinheiro para pagar as compensações. Para pagar as compensações. Portanto, temos aqui um cenário de contestação, um cenário de confrontação, mas
no fim do dia, qual é o ponto? O ponto é que este cenário resulta de uma lei que é inadequada e do momento político e económico deste país que não está de acordo com aquilo que de facto se passa na realidade. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema deste programa, que é o caos na rede SIMO, que é uma espécie de central de pagamentos eletrônicos, onde o Banco de Moçambique controla 51%, foi abaixo e está a causar um certo nervosismo na praça. Como dizíamos antes, os pagamentos nos terminais de POS e operações de ATMs foram interrompidos. O único que está a funcionar é o BIM. Como é que está a ver este pandemónio? Bem, isto é um sério retrocesso em tudo que tem sido a sociedade de informação em Moçambique, se considerarmos o serviço de pagamentos eletrónicos bancários como parte desta sociedade de informação, porque este tem sido um esforço de todas as entidades, incluindo o próprio governo, de convencer a sociedade moçambicana que a melhor forma de se fazerem pagamentos é por esta via, que a melhor forma de os moçambicanos fazerem transações, assegurarem as suas poupanças, receberem salários, outro tipo de compensões, tudo o resto é por esta via e não formarem bichas nos balcões, nos bancos. Ora, quando todo o país literalmente está paralisado e a única, digamos, parte positiva, que não tem nada de positivo, é o facto de não estarmos em tempo de pagamento de salários, senão a confusão ainda seria maior. Mas, literalmente, o país está paralisado, porque hoje uma série de serviços, dos mais simples e que têm a ver com lazer, como a compra de recargas para ver televisão, mas há coisas mais importantes, como recarga para o telefone, para falar para assuntos de serviço, para falar para assuntos também de lazer, de relações familiares, estão interrompidos, não se podem comprar recargas. A EDM, a nossa empresa pública que investiu no seu serviço de Credilec, e uma dos elementos de popularidade do sistema é que exatamente a partir de um telefone se pode efetuar o pagamento da eletricidade. Em casa se pode pôr a casa a ter, portanto, todos os equipamentos e as próprias luzes a funcionar através de uma simples operação que demora 2 minutos a efetuar. Portanto, estamos, de facto, numa situação de caixa. Aliás, conheço pelo menos um banco que amanhã, sábado, vai ter todos os seus balcões operacionais e os seus clientes podem levantar dinheiro vivo sem pagar qualquer taxa. Ou seja, com esta revolução tecnológica que se operou nos bancos, os bancos diminuíram o seu pessoal nos balcões e também para incentivar estas transações eletrónicas penaliza exatamente os levantamentos em dinheiro vivo. Mas isso vai provocar uma corrida aos levantamentos e as pessoas vão andar com muito cash. O que esses sistemas... Todo tipo. Eu estava apenas a levantar a questão mais complicada, que é andarmos para trás em termos da confiança adquirida em relação ao sistema. Em termos do dia-a-dia das pessoas, é terrível. Com, por exemplo, a intranquilidade que existe nos bairros, os criminosos devem estar radiantes, porque agora vão imaginar que as pessoas têm mais dinheiro vivo nos bolsos, portanto, são mais apetecíveis de assaltar. Portanto, até esse nível, esta situação é uma situação muito, muito dramática. E, Fernando Lima, o Banco de Moçambique é o maior acionista desta rede. Esta crise não é um beliscão à reputação do próprio banco e também do seu governador, Rogério Zandamela, que já há muito anda nos holofotes da crítica? É mais um elemento à fatura que se vai avolumando
em torno do governador do Banco de Moçambique. Porquê? Porque o sistema SIMO, portanto este sistema de pagamentos interbancários, que é constituído por 21 bancos, tem como acionista maioritário o Banco de Moçambique, com 51%. A sua comissão executiva é dominada pelo Banco de Moçambique. O seu conselho de administração é dominado pelo Banco de Moçambique. Portanto, o ónus da responsabilidade de tomar decisões sobre as questões pendentes do SIMO recaem, de facto, sobre o acionista maioritário, que pode ou não desbloquear as situações. E o que é que está por detrás deste bloqueio do sistema SIMO? O que está por detrás do bloqueio do sistema é que exatamente o software, os programas de software, portanto, os programas que acionam os pagamentos, foram interrompidos hoje, sexta-feira. Porquê que foram interrompidos? Porque a sociedade SIMO não paga e não mostrou intenção de pagar as licenças que deveriam ter sido pagas. Ou seja, para ficar muito claro, não há nenhuma avaria. Não há absolutamente corte, nenhuma avaria. De falta de há pagamento. um corte nos programas. Estes cortes nos últimos dias tinham sido intermitentes, significa o dono dos programas tinha ao longo da última semana cortado o acesso ao programa por horas, por alguns minutos, para dar este sinal que estava zangado por não ser pago pelas licenças. As licenças pertencem a uma empresa portuguesa de software, portanto, de programas informáticos, que se chama BizFirst, e é propriedade de um senhor chamado Avelino Ribeiro. Portanto, é o senhor Avelino Ribeiro e a sua empresa BizFirst, que está no mercado moçambicano desde o início da década de 2000, através da empresa Interbancos, que, portanto, forneceu os programas para este sistema operar. Ora, a empresa Interbancos foi finalmente e formalmente adquirida pela SIMO em dezembro do 2015. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2017. E a BizFirst anunciou que exatamente se os programas passavam da Interbancos para a SIMO teria que estabelecer um preço pela compra dos programas e pela sua manutenção. Aparentemente, este posicionamento da BizFirst nunca foi acolhido favoravelmente por parte da SIMO. A situação veio a radicalizar-se, ou seja, as posições extremaram-se em outubro, este último mês de outubro, quando em Assembleia Geral da SIMO foi, ou seja, a Assembleia Geral não era da SIMO, mas da Interbancos, esta empresa foi dissolvida. Portanto, formalmente deixou de haver a sociedade Interbancos. E isto provocou uma reação também negativa por parte da BizFirst, que achou que, ao deixar de existir a Interbancos, isto era um claro sinal de que a SIMO não queria honrar os compromissos adquiridos ou herdados da Interbancos. Portanto, em poucas palavras, é isto de que estamos a falar. Estamos a falar de uma base de negociação que veio dos 5 milhões de dólares para qualquer coisa ligeiramente acima de 1 milhão de dólares. E este problema, Fernando Lima, não vai provocar este retrocesso e fazer com que cada banco comercial crie o seu próprio sistema para evitar esses embaraços, ou todos ficarem no mesmo sistema? Pode ser, porque vários bancos que pertencem ao sistema
se questionam da operacionalidade e do modelo atualmente existente, nomeadamente haver uma central única a que todos estão ligados. Aqueles que estiveram ligados à antiga central, que era conhecida por Ponte 24, e depois todos os outros subscritores que se lhe seguiram, totalizando 21. Aliás, 21 são os bancos que fazem parte da sociedade CIMO, mas entre os 21, como já foi referido anteriormente, o BIM pertence à sociedade, mas não está no sistema, está no sistema, tem o seu sistema independente. Os bancos, sobretudo aqueles bancos ligados à África do Sul, defendem um sistema em que cada banco tenha a sua própria rede, o seu próprio sistema, e em que haja um interface, uma espécie de câmara de compensação que faria portanto, as compensações entre as várias redes, significa entre os vários bancos. Mas aquilo que os bancos descontentes com o sistema, ou digamos os críticos, não sei se os bancos enquanto bancos estão descontentes, é que uma das razões de se ter criado este sistema único foi que seriam mais baratas as transações. É a tal inclusão financeira que roça um pouco ao lado político que se tenta aqui. Francisco, mas aquilo que aconteceu, e os bancos têm que pagar essa fatura, é que a operação do CIMO duplicou o custo das operações. E claro que os bancos, como habitualmente fazem, repassam o aumento dos custos para os clientes. Mas, e este é outro ponto também importante e que neste momento de crise é preciso interrogar, em que o CIMO, desde a sua criação, a sociedade CIMO, tem estado a investir e a gastar dinheiro, uma vez que as licenças nunca foram pagas, nunca houve esta negociação para uma parte importante da operação. Portanto, é preciso também, e isto faz parte das interrogações dos bancos, em que o CIMO esteve a gastar dinheiro. E aqui coloca-se outra questão. Os porta-vozes da banca comercial aceitam falar destas coisas em off, aceitam dar explicações, mas, segundo nos contam, estas coisas não são levantadas na reunião do CIMO. Porquê? Porque exatamente há como que um clima de medo da banca comercial em relação ao Banco Central. Mas é um clima de medo que se agudizou nos últimos, na administração Zana Melo. Exatamente, porque a banca comercial tem medo que, ao levantar determinadas questões mais críticas, mais polémicas, sejam depois alvo de perseguição e, portanto, não sou eu que estou a ver bruxas no cenário. Isto é o que uma parte da banca comercial diz que é o ambiente de debate no seio da banca comercial ou do relacionamento entre a banca comercial e o Banco Central. Ou seja, não há condições para que os bancos comerciais levantem com candura, com transparência, os seus problemas, nomeadamente esta questão do sistema CIMO. Aliás, quando em outubro foi dissolvida a empresa Interbancos, houve uma parte dos bancos que estava contra esta dissolução porque já antecipavam este problema, o problema que teve, portanto, o seu desfecho no bloqueio que está a ser, que começou desde hoje e que me parece que só vai ser resolvido quando a empresa BizFirst receber alguma garantia que há vontade de se negociar em licenças. Mas há aqui responsabilidades a serem sacadas a alguém. Há prejuízos, há bancos que aos fins de semana já abrem dois ou um balcão, mas já há bancos que anunciaram, é o Moza que anunciou que vai abrir todos os balcões amanhã.
é o Standard Bank, que anunciou que pode-se levantar dinheiro sem custos no cheques avulsos. Há comerciantes que estão a perder dinheiro e vão perder também durante o fim de semana. Há algumas responsabilidades aqui a serem sacadas. Não se pode atirar todo o lixo para debaixo do tapete. Há responsabilidades a serem sacadas, mas infelizmente em Moçambique... Fernando Lima, falávamos de responsabilidades. Exato. Bem, a questão é que, claro que há responsabilidades, claro que há prejuízos, mas infelizmente em Moçambique e nos últimos tempos, e sobretudo quando estão envolvidas entidades públicas, parece que a culpa morre solteira. Portanto, eu não sei quem vai assumir o ónus da responsabilidade, porque aqui, até agora, assumimos que, e porque há documentos por escrito que dizem isso, que a nova empresa Simo, deveria ter comprado, adquirido, negociado as uma licenças, nova plataforma. Mas comprar a sua própria plataforma. Pode haver outro cenário em que a posição maioritária ou dominante no Simo diz não temos nada que pagar as licenças, uma vez que nós, ao adquirirmos a empresa Interbancos, adquirimos todas as responsabilidades e obrigações, incluindo o software que era detido pela Interbancos. Mas esta é uma conversa que devia ter sido feita antes, quando... Esse aqui é o ponto. Quando a BitFirst deu aqueles sinais. Não só esta conversa deveria ter sido feita, esta negociação deveria ser feita, como a Simo deveria ter avaliado quais eram as repercussões para o sistema de se radicalizarem estas posições. Eu chamo à colação um exemplo há muitos anos atrás. A África do Sul assobiava para o ar quando a administração da HCB queria negociar as tarifas do fornecimento de energia elétrica à África do Sul. Ora, o PCA da empresa HCB na altura tomou a atitude radical, pura e simplesmente cortou o fornecimento, provocando um monstruoso apagão na África do Sul com essa decisão. Claro que houve consequências políticas, mas houve consequências técnicas, mas o facto é que semanas depois a África do Sul mostrava vontade em negociar a tarifa, uma nova tarifa para a eletricidade. Portanto, não sei se isto exatamente vai acelerar uma negociação entre a BitFirst e a Simo para que o sistema seja retomado, uma vez, quer-me parecer, que não há, neste caso, redundâncias de programas eletrónicos que possam, de novo, pôr a funcionar este cinema. O que seria importante, porque nessas situações basta alguém zangar, clicar um botão e acabou. Absolutamente. Basta que alguém que detém todo o acesso aos códigos encriptados deste programa de software, exatamente atuou sobre esses códigos encriptados e bloqueou a utilização do sistema. É a mesma coisa que eu no computador estar a usar o sistema Windows ou o sistema Word, a minha licença ser bloqueada e eu fico sem poder usar o sistema operativo do computador ou os sistemas específicos, neste caso de processamento de texto. Portanto, é um exemplo grosseiro, mas é exatamente isso que se passou. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que ainda vai fazer passar muita água por debaixo da ponte, vai ser discutido e muitos elementos ainda vêm nos próximos dias. Vamos a um outro, que é o Conselho Constitucional, que divulgou os resultados eleitorais, homologou nesta quarta-feira os resultados de 52 das 53 autarquias que foram as eleições já desde outubro. Em Maromeu foram anulados os resultados de 8 meses das 39 que haviam naquele município. Passou-se por cima das irregularidades havidas em Moatize, Matola, Alto Moloco e Monapo. Como é que é o acordo do Conselho Constitucional? Bem, tal como Savana escreveu esta manhã, as decisões
as decisões contidas no último acordo sobre as eleições autárquicas são uma grande desilusão, embora não sejam uma surpresa, porque o Conselho Constitucional nos habituou, e sobretudo no cenário das últimas eleições, a chutar para canto, utilizando a linguagem do futebolês, tudo que era responsabilização e tomar conhecimento e decisões de fundo em relação a assuntos pertinentes para a transparência das eleições autárquicas e, portanto, a validação de todas as eleições, à exceção de meia dúzia de mesas em Marromeu, nada me surpreende mais. Aquilo que estamos aqui a falar são de mais 4 autarquias onde há evidências de que houve fraude, houve graves irregularidades, ou seja, estamos a falar da Matola, Moatize, Alto Moloque e Munapo. Não obstante também ser relevante falar de outros atos do Conselho Constitucional que, por exemplo, levantam sérias questões de branqueamento do ato eleitoral em Maputo por impedimento das candidaturas de Venâncio Mondlane pela Renamo e de Samora Machel Júnior pelo movimento Ajudem. Ora, é claro, é evidente e é inquestionável que o cenário pós-eleitoral na capital de Moçambique nunca poderia ser aquele que aconteceu com a vitória bastante folgada do candidato Enéas Comichão. Fernando Lima, Comichão. vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltamos a discutir este tema. Caros ouvintes e telespectadores, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a falar de eleições. Fernando Lima, falávamos do afastamento de Samora Machel Júnior e o Conselho Constitucional a dizer aqui que o artigo da lei eleitoral que afastou Samora Machel Júnior é inconstitucional. Serve para alguma coisa isso depois do Burro Morto? Não, para mim é uma hipocrisia total, porque na altura e em tempo devido e antes das eleições, o Conselho Constitucional podia ter revertido, como sempre aqui argumentamos, o Conselho Constitucional tem sempre poderes para intervir nas questões materiais, nas questões materiais das questões que estão em debate. Ora, aquilo que o Conselho Constitucional fez, na esmagadora maioria dos casos, foi nem sequer querer conhecer o mérito das causas, portanto, invocando questões processuais para não analisar as questões. Portanto, eu não dou absolutamente nenhuma credibilidade a este Conselho Constitucional quando, depois do ato eleitoral, vir dizer que que é injusto, que não deveria ser assim e que, portanto, e claro, sem mencionar o candidato Samora Machel, nem a própria Ajudem, mas claramente sabemos que era este o caso a que se referiam. Aliás, uma parte deste parecer é aquilo que vem glosado no parecer do jurista Teodato Unguana, que a seu tempo se pronunciou exatamente da injustiça que constitui o facto de um candidato ser desqualificado porque 4 pessoas decidiram à última hora não querer pertencer àquela lista. E nós, que investigamos minimamente a situação, sabemos em que circunstâncias estas 4 pessoas desistiram. Em rádio não existem aspas, mas pronto, fica a questão
essas pessoas desistiram porque foram pressionadas a desistir. Aliás, a própria sede da Ajudem foi assaltada e o objetivo era apoderarem-se do carimbo para fazerem toda a formulação de desistência destes 4 candidatos da lista de Samit Júnior. Outro ponto avançado pelo Conselho Constitucional tem que ver com Silvério Ronguane, que foi afastado no Matola, e Ricardo Tomás também. Mas olhando para o caso Ronguane, até que ponto teria sido importante para a Renamo se Ronguane tivesse sido afastado antes das eleições, como aconteceu com o Venâncio, que estava nas mesmas condições que o Ronguane, que foi afastado de Maputo? Ou seja, até que ponto é que Ronguane não foi parte, provavelmente isso é um beneplácito dele, de um expediente político para dispersar votos da oposição na Matola? Eu não sei se houve expediente político ou não, mas os números acho que falam mais alto. Quando o MDM teve 11 mil votos, a diferença de votos, a diferença controversa de votos entre a Renamo e a Frelimo é de 2 mil votos. Ora, o afastamento do candidato Silvério Ronguane poderia exatamente fazer com que mais pessoas votassem na Renamo, tornando tecnicamente mais provável a vitória da Renamo, para além de outros considerandos que já aqui foram feitos, quer em relação ao número de nulos que atingiu 8 mil. Os 8 mil, à contagem dos editais, ou seja, uma série de irregularidades que estiveram por detrás da eleição, das eleições da Matola. Portanto, o expediente em relação a Ronguane também veio a favorecer o Partido Frelimo. Outro ponto, nos 4 municípios muito controversos, Moatize, Matola, Alto Maloca e Monapo, a oposição ainda tem uma palavra a dizer, tornar cara a governação da Frelimo, com o MDM a desempenhar um papel decisivo. Ainda não acabou. Sim, o jogo. Não, o jogo não acabou, à exceção do município de Moatize, onde o MDM não obteve nenhum assento. Em todos os outros municípios, a Frelimo, claro, nestes municípios que acabámos de mencionar, a Frelimo não tem maioria absoluta. Logo, e este se é com letras maiúsculas, se a oposição se unir, pode tornar difícil a vida da Frelimo até às últimas consequências, ou seja, forçar por via do boicote a repetição das eleições neste caso são 3 municípios. Outro elemento do CC é que a atual lei eleitoral é um retrocesso em relação à de 2014, que claramente dava oportunidades de suprimento de irregularidades de qualquer natureza. Este é o caso de Ajuda. É um CC a tirar as culpas ao legislador, sobretudo no caso Ajuda, onde a legislação dá-lhe espaço para apreciar os méritos das causas. Bem, a questão que se coloca, independentemente de se considerarem as lacunas e os problemas de que enfermam as atuais leis eleitorais, que, como sabemos, foram preparadas em cima do joelho e que têm toda uma série de problemas decorrentes dessa celeridade com que foram apresentadas e aprovadas. Repito, o Conselho Constitucional poderia alterar essa situação através das suas doutas opiniões, e nomeadamente para as situações de que recebeu protestos por parte daqueles que interviram nas eleições autárquicas. Em banho-maria está o Manuel de Araújo. O CC validou os resultados de Quilimane, mas o Tribunal Administrativo
ainda tem uma palavra a dizer. Bem, essa é uma, na gíria diz-se, batata quente, que as várias instituições têm que gerir. Aquilo que está em cima da mesa é um dos políticos mais populares de Moçambique, uma vitória inequívoca desse mesmo candidato, ou seja, ele não foi impedido de concorrer, todos sabemos que ele ganhou inequivocamente e, portanto, agora se podemos inclusivamente imaginar que tipo de problemas haverá na cidade de Quelimane se o Tribunal Administrativo causar problemas a Manuel Araújo. Mas me parece de prudente a primeira decisão do Tribunal Administrativo, nomeadamente pedindo exatamente elementos complementares ao próprio peticionário, exatamente para não inviabilizar unilateralmente a candidatura de Manuel Araújo. Portanto, estamos aqui num jogo de empurra e não sei quem terá a coragem de invalidar esta candidatura e, sobretudo, o ato eleitoral que ocorreu em Quelimane, porque a questão gira em torno de Manuel Araújo, ou seja, não é o ato eleitoral em si, mas o facto de se considerar como vencedor o cabeça de lista ou se forçar a substituição do cabeça de lista pela figura que vem imediatamente a seguir na lista vencedora. Para fechar este assunto, Maromeu vai a eleições antes de 25 de novembro deste mês. O Comissão Nacional de Eleições propôs o dia 22, são 8 mesas e serão as 8 mesas mais vigiadas em Moçambique. Acho que vai bater os recordes em relação ao Gurue. Ou seja, serão 6.400 eleitores potenciais. Não me parece que nas 8 mesas haja os tais 800 eleitores por mesa, porque não é obrigatório que cada lista tenha 800 eleitores, mas certamente vai ser um momento muito mediático para as 8 mesas, uma vez que há uma diferença de votos, se não me engano, de 520 votos para 6.000 eleitores que podem facilmente alterar a votação, sobretudo, e este aqui é o dado mais importante, se estas mesas não contrariarem a tendência de voto em todas as outras mesas que davam exatamente a vitória à Renamo. Muito bem, vamos a um outro tema, que é a sucessão na Renamo. Até finais deste mês, a Renamo, o maior partido da oposição, vai reunir em Conselho Nacional para convocar um congresso que irá eleger o sucessor de Afonso Dhlakama. Como sabemos, faleceu há 6 meses no seu quartel-general em Gorongosa. Elias Dhlakama, irmão do falecido líder, o Suf Momad, o atual coordenador interino da Comissão Política, e Manuel Bissoupo, atual secretário-geral, são os nomes mais falados. Desses 3, há um nome a ter em conta, Fernando Lima, ou que venha de Diabo escolha. Bem, eu diria que é extremamente incerto esta escolha, ou seja, sobre quem vai recair a escolha, nomeadamente em termos de Ossuf Momad ou Elias Dhlakama. Porquê? Porque há... A afastar liminarmente Manuel Bissoupo. Sim, eu não acho que o Manuel Bissoupo tenha qualquer possibilidade, uma vez que Manuel Bissoupo corresponde exatamente, o seu protagonismo decorre daquilo que foram as escolhas de Afonso Dhlakama. Portanto, temos muitas figuras, ou um número considerável de figuras na Renamo, que estiveram na ribalta e depois deixaram de estar, exatamente
por corresponderem ou não às escolhas do momento de Afonso de Cacama. Ora, Afonso de Cacama já não está cá para influir a favor de Manuel Bissopo, se esse fosse o caso de defender... Mas também joga a desfavor dele os resultados eleitorais alcançados na Beira. Sim, mas e o que vem de trás é exatamente isso. Mais, Bissopo sabe, como nós, destas adversidades que jogam contra si, por isso mesmo tentou o impossível, que era de obter um resultado favorável na Beira, concorrendo contra Davis Simão, que era o virtual vencedor das eleições da Beira, porque exatamente uma boa votação em Bissopo aumentaria exponencialmente as suas chances de vitória. Mas, quanto a mim, aquilo que está por detrás da vitória potencial de Elias Dhlakama ou Ossuf Mahamat são outros elementos que têm a ver com zonas de influência, com peso eleitoral e até com problemas decorrentes de crises eleitorais desencadeadas noutros partidos, como é o caso da Frelimo, onde há um mal-estar em relação a toda a cúpula dirigente que é oriunda de Nampula, pelo facto de a Frelimo ter perdido as eleições na província de Nampula. Portanto, isto significa o seguinte, que o Ossuf Mahamat pode não ser apenas o candidato da RENAMO, o novo presidente da RENAMO, mas o líder daquela região do país, como de algum modo se postava antes do seu assassinato Hamoud Amoran, que poderia ser, digamos, o aglutinador da formação de um grande partido da zona de Nampula e arredores. Estou a falar do norte da Zambésia, do sul do Niassa, do sul de Cabo Delgado e da própria província de Nampula. Ora, Ossuf Mahamat de novo levanta este espectro e este cenário. E a escolha ou o potencial que representa a candidatura, porque não é formal ainda a candidatura de Elias Dhlakama, tem a ver exatamente com este medo de a zona de influência em termos de liderança da RENAMO sair do centro do país, que sempre teve toda a liderança do processo durante a guerra, para se fixar no norte do país. E claro que isto também tem influências em termos de poder, em termos de disputas de poder, de liderança, de influência política, e mais uma vez isto vai de encontro a outras agendas de outros partidos políticos, nomeadamente da Frelimo, onde há uma certa corrente que diz ou que defende que depois do potencial segundo mandato de Filipe Nyusi será a vez do centro de apresentar o seu candidato, e por isso é que dizem que José Pacheco seria esta pessoa que poderia ser o candidato do centro. Portanto, isto significa que está muito acima de apenas os problemas dos dois maiores partidos em Moçambique, mas, digamos, um desígnio nacional que tem a ver com zonas geográficas de influência. Mas do ponto de vista estratégico eleitoral para a RENAMO, não era vantajoso, por exemplo, avançar com o Elias Dhlakama, porque, por exemplo, facilmente durante a campanha se dizer vota Dhlakama. Há zonas neste país que alguns defendem que ainda nem sabem que Dhlakama morreu. Sim, desse ponto de vista, e aliás é muito, muito pertinente convocar esse elemento psicológico, porque digamos que
não só é o fator do nome, mas também o fator dos óculos. E da altura também. Lembremos-nos que nas primeiras eleições havia um candidato, um senhor que já faleceu, um antigo combatente, o Ripua, que foi votado porque tinha uns óculos parecidos com os óculos de Afonso Dhlakama, e portanto as pessoas teve bons resultados, votavam no candidato que tinha óculos. Como, aliás, houve outro candidato que diziam que era o turbante da dona Marcelina Chissano, neste caso era o candidato do atual PIM, que também foi votado porque diziam que era a esposa de Joaquim Chissano com o seu turbante. Este é um tema também, Fernando Lima, que vai ter desenvolvimento este mês. Vamos espreitar um pouco a ponte, que foi inaugurada a 10 de novembro, mas já assistimos surgimentos a moda moçambicana, de pequenos mercados ao longo das bermas dos acessos. E também é uma ponte que não foi projetada para peões, mas por falta de chapas e também pelo facto dos barcos e também o Transmarítima encerrar muito cedo, há pessoas que caminham pela ponte. Bem, este não é um programa de natureza filosófica nem de ciência política, mas aqui há uns anos atrás um dos maiores problemas da cidade da Beira tinha a ver com aquilo que se designou de fecalismo a céu aberto. Ora, esta prática diminuiu dramaticamente no consulado de Davis Simango, na cidade da Beira. Então, o fecalismo a céu aberto não decorria apenas dos maus hábitos dos munícipes da cidade da Beira, era também uma própria contestação, digamos, uma rebeldia dos beirenses de fazerem isso. O facto de haver um líder mais respeitado, mais consentâneo com as aspirações da maioria, resultou também numa maior interação com as bases, no sentido de, não sendo eliminado o fenómeno, mas de haver uma maior correspondência em relação aos apelos de Davis Simango e às suas sucessivas campanhas contra o fecalismo a céu aberto. E não esqueçamos do próprio elemento de repressão, porque se criaram brigadas ad hoc que distribuíam chamboco a quem fosse apanhado a fazer as suas necessidades maiores na via pública, e também multas pecuniárias. Isto para dizer o seguinte: Alfrelimo ganhou as eleições na cidade de Maputo, mas se calhar o eixo Matola-Maputo é largamente dominado pela oposição e, se não é dominado pela oposição, podemos dizer que a oposição tem uma larga fatia de influência na zona de Maputo. Ora, isto torna mais difícil às autoridades do dia imporem os seus desígnios, independentemente dos cidadãos de boa-fé, chamemos-lhe assim, acharem que é completamente impróprio e inaceitável haver vendedores de rua junto às bermas da ponte e que a ponte seja atravessada por peões. Portanto, aqui haverá sempre esta confrontação, que não tenho dúvidas que o Conselho Executivo tentará resolver por via da repressão, mas vai ser certamente um grande braço de ferro, porque aquilo que está por detrás deste problema é a contestação ao governo, é o descontentamento popular e, portanto, aquilo que o vendedor de rua reivindica
chamemos-lhe oportunismo ou não, é de dizer tenho que vender na berma porque é a maneira de fazer a minha renda, porque é a forma de trazer pão para casa. E, portanto, isto é aquilo que ouvimos todos os dias, mesmo daqueles que pela terceira vez consecutiva estão a exigir indemnizações das suas barracas ou que estão sempre a exigir outro tipo de reivindicações para contestarem a urbanidade de um grande centro populacional, como é neste caso na cidade de Maputo. 1 minuto e meio, Fernando Lima. Brasfer também esteve entre o CFM e a Metrobus, que entretanto já foi ultrapassado. É um conflito com o CFM e Metrobus, que é a empresa que está a implementar o sistema integrado de transportes para a região metropolitana de Maputo. O Metrobus falava de uma espécie de sabotagem do CFM e o CFM ameaçava interditar os metros, ou a Metrobus que construa as suas próprias linhas se não quer acatar todo um plano dos CFM. Como é que acompanhou este caso? Bem, o bate-boca entre os dois tinha várias bizarrias, incluindo algumas notas de absurdo, nomeadamente essa de se construírem linhas alternativas. Mas o fundo da questão, e quanto a mim muito positivo, é que ambas as partes acharam ou recorreram à comunicação para reivindicarem os seus pontos de vista. O empresário Amat Kamal veio a público, o que não é normal, veio a público, portanto, pôr as suas reivindicações, o que originou também de uma forma muito pouco normal, uma resposta ponto a ponto por parte dos Caminhos de Ferro, que é apenas uma das maiores empresas públicas moçambicanas, sem ter que estarem no resguardo das alcatifas e dos gabinetes a resolver estes problemas. Ou seja, não é que estas questões não tinham sido levantadas antes, mas na impossibilidade de se resolverem os problemas, tiveram que ambas as partes virem à praça pública, terem de cada um dos lados o apoio emocional dos utentes dos serviços, para que a racionalidade prevalecesse e se sentassem e se discutissem os problemas, e em última análise não é que o meio termo ou que a virtude está no meio, mas que se encontrassem consensos na maior parte das questões que ambas as partes tinham levantado, inclusive nos pagamentos que devem ser efetuados pela Metrobus em relação ao proprietário, aquele que detém as linhas onde circulam os comboios da Metrobus. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita profundidade para os problemas da rede Simo e também para o acórdão do Conselho Constitucional que validou as eleições autárquicas de 10 de outubro. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.